Tá, voltando, olha só. Se ele afirmou ali em cima, né, que a ausência de projetos culturais retarda o desenvolvimento dos alunos, se ele afirma ali, ó, na visão de Paulo Freire, ele traz a visão de Paulo Freire diz que é importante para desenvolver essa criticidade, e ele fala que é um descaso cultural, a gente tem que entender por que ele pensou no descaso cultural. E ele já explica por que ele pensou no descaso cultural, que para ele, o descaso cultural existe quando a escola ela prioriza o desenvolvimento técnico do aluno, ou seja, voltado para o mercado de trabalho, e não o desenvolvimento cultural, ou seja, voltado para a vida na cidadania brasileira. E isso tem que ficar claro na primeira afirmação. Aí vem a questão. O repertório não pode ser algo jogado na redação que não tenha vínculo com o que ele está afirmando. Entenda o que ele afirmou. Prioriza-se o conhecimento técnico ao invés de desenvolver a questão cultural e a cidadania. A ausência mostra isso. Agora, olha o repertório que ele escolheu. Ó. Linha 9, do meio para frente. Isso pode ser explicado pela lógica marxista do materialismo histórico e dialético. Ou seja, ele vai falar na questão dos bens, ó, que revela a busca pelos bens materiais como motor da humanidade. Aí vem um aluno que sabe o que está fazendo. Por quê? Se ele fala que é uma prioridade ao conhecimento técnico e não ao conhecimento cultural cidadão, ele está explicando isso com a teoria marxista ali, do materialismo histórico e dialético, que fala muito bem da perspectiva dos bens materiais serem o motor da humanidade. Então, se os bens materiais são o motor da humanidade, para que eu vou perder tempo com a formação cidadã? Eu tenho que formar pessoas capazes de entrar no mercado de trabalho e dar lucratividade. Tem o repertório se encaixa com o que ele afirmou no início do parágrafo e se encaixa com o descaso cultural que ele falou como argumento aqui, ó, no finalzinho da introdução, linha 5. No finalzinho aqui da linha 5. Então ele está seguindo o fluxo de raciocínio. Vamos ver como é que ele comenta isso, que é o terceiro parágrafo da argumentação, terceiro período, desculpa. Aqui, ó. Nesse aspecto, fazendo a conexão, né? A formação cidadã, que está ligada à cultura desses educandos, não é levada em consideração. Aí vai explicar por que ele está falando isso. Ó. Visto que ela não colabora com a ideia de lucro e ascensão material embasada em capitais intelectuais técnicos, como ciências, matemática e humanas. Perceba que ele está explicando bem qual é o problema do ensino, do descaso educacional cultural que ele apontou lá em cima, na escola. Que a escola tem uma prioridade. O materialismo de Marx explica isso. Ou seja, a sociedade vê assim. Então, se a sociedade vê assim, antes formar um cidadão capaz de contribuir com a ideia de lucro do que formar um cidadão capaz de contribuir com a evolução social em termos de cidadania. Está tudo claro nessa argumentação. Aí vem, ó, fechamento do parágrafo, que é a apresentação do impacto. Porque o impacto está na frase tema. Impactos da ausência de projetos culturais na escola. Essa é a frase tema. Agora ele vai mostrar o impacto depois da análise que ele fez. Ó. Dessa forma, a capacitação crítica advinda da cultura não é concretizada. Lembra que quando ele fala lá em cima em Paulo Freire, ele fala de reflexão crítica. Lembra que na tese dele ele fala de retardar o desenvolvimento crítico, ou seja, ele está dentro da mesma lógica, só que mais embasada. Entende o que é unidade de sentido? Você tem que construir o parágrafo amarrando as ideias. Agora vamos lá. Segundo parágrafo de argumentação, ele fala exatamente sobre a perspectiva aqui, ó, o segundo argumento dele lá em cima, na introdução ainda, efeitos sociais. Então vamos ver como ele trabalha esses efeitos sociais. Ademais, um elemento de conexão entre parágrafos é importante com a ideia de soma. Essa conjuntura retratada é a base para a existência de cidadãos afastados da vida cultural. Isso é uma consequência clara, né? Então ele está falando dos efeitos lá em cima. Aqui embaixo, ele está comprovando os efeitos. Ó. Uma vez que estes perpetuam o desinteresse em acreditar que a cultura não é importante. Ou seja, assim como ele afirmou claramente no início do parágrafo anterior, ele afirma claramente também no início desse parágrafo que ele vai desenvolver. E o que ele vai desenvolver tem a ver com o que ele deixou lá no final da introdução, que são os efeitos sociais. Qual é o efeito social que ele está mostrando aqui? Um cidadão mais afastado da vida cultural, na linha 17. Tá? Como é que ele conecta isso a um repertório? Vamos ver. Tem que ser um repertório que mostre esse afastamento. Olha o que ele faz. Isso se impõe como um fato social, ou seja, ele já ativou Emile Durkheim na ideia do fato social, tá? Que é generalista, que é coercitivo, beleza? E tem força de persuasão, né? Isto é, uma ocorrência comum e arraigada na sociedade.
Ou seja, fato social é comum e impele as pessoas. Né? Aí ele explica de onde é essa ideia. Ó. Consoante a essa abordagem, a perspectiva de Emily Durkheim é vista, por exemplo, no desprezo pela música erudita, literatura tradicional e artes produzidas no país. Ponto, fechou o comentário. Agora vem o outro impacto que ele coloca sempre ao final dos parágrafos, porque o tema pede impactos. Desse modo, o poderio de opinião, faltou um i ali em opinião, do cidadão brasileiro é limitado. Lembre-se que a tese dele é exatamente o retardamento dessa capacidade crítica. Lembre-se que o repertório inicial de Paulo Freire fala na capacidade que os projetos culturais têm de desenvolver essa criticidade. Então ele está dentro da mesma ideia. Ele não desfoca do que ele planejou na introdução. É isso que habilita o aluno para atingir a nota 1000. E lembrando para vocês que os parágrafos de argumentação dele foram elaborados em 4 períodos cada um. Primeiro período do parágrafo de argumentação, da linha 16 até a linha 18, meio da linha 18 mais ou menos, mais para o final. Segundo período, do isso até sociedade, linha 20 aqui, ó, iníciozinho da linha 20. Terceiro período, de consoante até país na linha 22. E o quarto período, que é o fechamento do parágrafo, e no caso está apontando o impacto necessário que o tema exige, está aqui, ó, da linha 22 à linha 23. Ele usou o mesmo formato nos 2 parágrafos, 4 períodos. Primeiro, a afirmação. Segundo, a tentativa de conexão com o repertório. Terceiro, comentário da relação entre repertório e afirmação que ele faz. Comprovação, né? Inclusive com os exemplos, ó, música erudita, literatura tradicional. É bom dar exemplos para provar o que está falando. E ele fecha com impacto. Bom, o que ele vai resolver agora? Ele falou sobre a questão do retardamento feito pela escola, né? Então, como ele resolve? Precisa-se, portanto, que o Ministério da Educação, aliado às secretarias municipais de educação, crie, tá vendo? Ó? Ministério da Educação, agente. Aliado às secretarias, pode ser o modo meio, crie ação. Por meio do direcionamento estratégico do dinheiro público, modo meio também. Um programa de amostra cultural nas escolas, aí ó, promovendo um trabalho criativo de resgate cultural de diversos temas na cultura nacional, isso aí ele ainda está continuando a perspectiva de ação. Né? Com o fito é a finalidade, são os 5 elementos. Agente, ação, modo meio, finalidade, detalhamento. Aí ele fecha a finalidade. Ó. Com o fito de erradicar a falha consciência coletiva do povo e formar brasileiros dotados de capacidade crítica, que é a grande ideia que ele começou na redação dele desde o uso do primeiro repertório. Detalhe, vocês conseguem perceber que essa redação ela tem uma unidade do início ao fim, ou seja, aquilo que o candidato conseguiu mostrar lá na introdução, ele conseguiu desenvolver enraizando outros conhecimentos. E esse enraizamento de outros conhecimentos, em momento algum, comprometeu o fluxo de raciocínio dele. O fluxo de raciocínio dele tinha como objetivo mostrar que há um retardamento da capacidade crítica e dos efeitos dessa não capacitação crítica do indivíduo por meio do projeto cultural. Ele mostra por que isso acontece, por quê? Porque a sociedade é pautada na questão do desenvolvimento profissional, não do desenvolvimento cidadão, e mostra que isso é um fato social que impele as pessoas a simplesmente ficarem alheias, a terem desprezo pela cultura. Aí ele fala assim, ó, pela música erudita, literatura tradicional e artes produzidas no país. Ou seja, isso é um exemplo do desprezo que realmente há e a gente sabe que isso existe. Ele só comprova isso aqui na redação. Essa redação está toda amarrada. Ela tem, portanto, como operador argumentativo de conclusão na conclusão. Tem o ademais como operador argumentativo de soma. Para ser operador argumentativo, tem que traduzir uma ideia. Aqui é de soma, o ademais. E aqui, portanto, é conclusão. Então, ele tem os 2 operadores que tem que ter entre 2 parágrafos e tem a coesão interna. Ou seja, Diego, por que essa redação não foi 1000? Na verdade, só pelos quesitozinhos gramaticais. Ela poderia simplesmente ficar em 980. Porém, como eu falei aí na correção, ele é aluno da outra turma, tá, pessoal? Como eu falei aí na correção, ele pode encontrar um corretor que dê 1000 e outro também. Mas eu vi 2 erros ou 3, alguma coisinha de gramática. Já é suficiente para derrubar? Não, o corretor pode negligenciar, simplesmente passar direto. Tá? Mas o que é que vai chamar a atenção do corretor? Que é raro nas redações do Enem. Você vê essa unidade composicional. Você vê que o cara começou a redação sabendo por que ele ia citar Paulo Freire, porque a ideia de projeto cultural, desenvolvendo a criticidade, é importante para a ideia que ele queria desenvolver, e ele atrela isso à criticidade e mata o texto. Deixa eu só parar de gravar essa aula aqui, porque isso é importante para a gente.